do grego, né? Circadian, que na verdade é cerca de um dia. Então, esse ciclo nosso circadiano é o que a gente promove dos nossos hormônios. Então, o cortisol é o principal, que na hora da manhã ele está alto, a melatonina é o que produz na parte da noite e os outros hormônios que vêm, como testosterona, como GH. Então, o que pode causar uma insônia? Essa inversão desse ciclo circadiano. Então, a gente começa a ter diminuição de cortisol quando era para estar melhor. As pessoas associam o cortisol como uma coisa ruim. Exato. E não é. A gente precisa do cortisol na parte da manhã para a gente poder estar melhor. Porque se a gente tem um cortisol muito baixo, o sono parece que não foi reparador. Mas, na verdade, já tem uma deficiência de melatonina da parte da noite. Que quando chega na parte da manhã, esse paciente, essa pessoa não tem tanto cortisol para poder impulsionar a sua vida, para ele poder ter os afazeres dele do dia. Você fica sem ânimo, né? Fica Você sem já ânimo. acorda arrastado. Já acorda arrastado. Exatamente isso. Então, a gente regular esse eixo é primordial. E a gente vai falar sobre o que a gente tem que fazer para deixar esse ciclo circadiano normal, favorável para a gente. É isso que a gente vai esmiuçar. Antes das perguntas, só mais uma que eu acho que é polêmica. Doutor, que horas que é bom a gente dormir? Quanto tempo? Essa coisa, dormir, eu durmo só 4 horas e tô bem. E aí, doutor? Quanto tempo? Eu gostei dessa daí. A Ave só faz pergunta top. Aqui é sensacional. Olha, tem alguns estudos, e tem um estudo muito bacana, que ele comparou, na verdade, assim, ó, quem dorme 5 horas, quem dorme 6, quem dorme 6 comparado com 8, quem dorme 8 comparado com 10, quem dorme 10 comparado com 6. Então, esse estudo para as doenças cardiovasculares, olha que interessante. As doenças cardiovasculares, elas têm implicância sim na quantidade de sono, Olha que legal. por essa desregulação do eixo. Então, o que o estudo mostrou para a gente é que o horário entre 6 e 8 horas de sono é o ideal. Mais é ruim, menos também é ruim. Mas, vamos prestar atenção, não adianta ir dormir 4 horas da manhã e acordar meio-dia. Lembra do ciclo circadiano? Se acontecer isso, o corpo não vai entender e não vai produzir os hormônios que tem que produzir. Então, bagunça tudo. Horário certo, pelo menos tentar já desacelerar a partir das 21 horas. Desacelerar e tentar dormir às 10 horas da noite. De 10 até as 5h30, 6 horas é um tempo maravilhoso de sono. Viu, minha gente? É isso. Vamos para as perguntinhas, Léo? Vamos lá. Boa dica, doutor. Gostei. Vamos falar com a Elza Alves, de Osasco. Boa tarde, povo lindo. Que isso, Elza? Obrigado. Boa tarde para você também. Gostaria de tirar uma dúvida. Quando como chocolate, fico com dificuldades no sono. Isso pode acontecer? Obrigado pela pergunta, Elza. Boa pergunta. E aí, doutor? Ótima pergunta, Elza. Olha só, o chocolate é um dos tratamentos para insônia. Tratamento para Caramba! insônia? Mas, vamos lá, vamos esmiuçar isso. O chocolate, quando ele tem cargas mais altas, né, do cacau, 70%, 80%, ele tem triptofano. Ele tem magnésio, ele tem vitamina, ele tem mineral. Então, esse triptofano, quando ele entra no nosso intestino, ele vai ser convertido lá no processo final do intestino em serotonina, que é a sensação de bem-estar. Por isso que o chocolate, ele é classificado como uma coisa que dá bem-estar. E é verdade mesmo. Triptofano, 5-hidroxitriptofano, serotonina. Essa serotonina vai para o cérebro e dá aquela sensação de bem-estar. E no período noturno, parte da serotonina vai ser convertida em melatonina. Uau! Olha! Mas, se pegar o chocolate branco, não. Ao leite? Se pegar o chocolate ao leite, não. Se comer chocolate também no período próximo do sono, também não. Por quê? Porque o chocolate ele tem cafeína. Existem, né, estudos que mostram pra gente que um pedaço de chocolate de 100 gramas ele pode ter entre 15 até 70 miligramas de cafeína. Então vai atrapalhar o sono. Elza, aí eu concordo com você. Se você estiver comendo chocolate que tem muito açúcar e pouco cacau, mas mesmo se tiver muito cacau, vai ter muita cafeína, próximo da hora de dormir, vai atrapalhar seu sono sim.
Mas ele não é tão vilão assim. Não é tão vilão assim, é muito bom, por sinal. Gostei disso daí, não, Léo? Gostei disso daí. Gostei também. Então, a questão é mais o açúcar, doutor, do que o chocolate em si, não, nesse caso? Na verdade, se tiver grande concentração de açúcar, Léo, esse açúcar ele vai excitar o sistema nervoso central. Então vai ficar com muita carga de açúcar próximo do horário de dormir. E isso não é legal. Então esse açúcar muito alto vai estimular, né, a liberação de insulina pelo pâncreas. Essa insulina vai deixar esse paciente dormir mal demais da conta. E vai inverter o eixo de grelina e leptina. Olha só, por que isso é ruim? A pergunta do Léo foi sensacional. Se tiver muito açúcar no período noturno, aí vai ter um pico de insulina. Essa açúcar, no período noturno, com a desregulação da grelina, o que é grelina? É o hormônio que faz a gente ter fome. E a leptina é o hormônio que segura a nossa saciedade. Você já estou saciado. Só que, se tiver uma insulina alta no período noturno, é ruim, porque aí você não consegue mais colocar essa glicose para dentro da célula no período noturno. Sobra açúcar. E ela não vai conseguir trabalhar à noite, né? Não. Vai as gordurinhas da barriga, vai tudo, né, doutor? Aí parece que tem GPS, né? Vai lá para a barriga, para o colote. Vamos para a próxima pergunta. Coloca pra gente. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Essa aqui é como que a gente estava falando. Boa tarde, Abiléu. Eu gostaria de saber se a diabetes prejudica o sono. Obrigado, Álvaro, pela pergunta. Olha, pergunta maravilhosa também, Álvaro. Na verdade, assim, não é que o diabetes prejudica o sono. Na verdade, assim, é o contrário. A insônia pode levar ao diabetes. Por quê? Pacientes que comem muita comida, índice glicêmico alto, massa, açúcar. Lembra que eu acabei de falar agora sobre a resistência da insulina? Vai ficar essa insulina, essa glicose no sangue pairando ali. E a quantidade de insulina, que é o hormônio, pessoal, que tira a glicose do sangue, é o que ajuda a gente a não ter diabetes, ela não vai conseguir fazer o que ela tem que fazer, que é tirar o açúcar do sangue, no período noturno. Aí cria uma coisa chamada resistência periférica do receptor de insulina. Ele fica completamente doido. Aí, essa grelina e essa leptina, elas desregulam. Então, por isso que o paciente, às vezes, vai acordar de manhã com níveis altos de grelina. Aí vai ter fome. Aí vai querer comer mais. Só que vai comer mais o quê? Carboidrato. Mais açúcar. E os pacientes também têm a ver com essa pergunta, mas olha só que interessante. Os pacientes que trabalham as pessoas que trabalham noturno, exclusivamente noturno, eles tendem a comer mais alimentos hiperpalatáveis, com mais carboidrato, com mais índice glicêmico, porque realmente essa insônia forçada do período de noite, ele faz com que essa grelina, ela tende a ficar mais alta e a leptina mais baixa, tende a comer mais. E, sabe, tem uma classificação, né, chamada IARC, é uma classificação que denomina como as profissões elas podem ser potencialmente cancerígenas. Potencialmente, tá? Então, as pessoas que trabalham de noite exclusivamente, elas são classificadas como a IARC 2, onde elas são potencialmente cancerígenas. E é isso que a gente fala sobre saúde pública. Saúde pública não é a gente colocar o remédio para diabetes mais barato. É mostrar como a pessoa pode se defender e não ficar diabético, não ficar hipertenso, não desenvolver câncer. Isso é saúde pública. Exatamente. Não é investir em remédio cada vez mais barato, né, para pegar e não colocar realmente o paciente, a pessoa, a ter uma vida plena. De acordo com a sua rotina. Não é porque você não vai, mas eu não posso trabalhar mais à noite? Pode. Mas você vai ter que fazer o que você deveria fazer durante o dia, aquelas refeições mais leves, naquele período, né, doutor? Que legal. É exatamente isso, Abi. Olha só que gancho maravilhoso que ela colocou. É isso. Então, poxa, mas eu trabalho à noite. O pessoal deve estar perguntando. Tá, mas eu trabalho à noite. E agora? É dormir, né? Quando chegar em casa, tentar dormir, é beber água, é consumir o mínimo possível de álcool, principalmente no dia seguinte de um período noturno muito trabalhado, não fazer exercício físico assim que chegar em casa, porque já não é bom, o nível de cortisol vai estar ruim, testosterona vai estar ruim. Vai estar cansado, né? sem energia. Então, é a gente procurar fazer todo o resto melhor, já que tem que trabalhar à noite. Boa. Legal. Mais uma perguntinha, coloca pra gente aqui.
da Ana Carolina de Campina Grande. Doutor, crianças também sofrem com problemas de insônia? Se sim, o que fazer para melhorar a qualidade do sono? Boa pergunta. Olha só, isso é uma característica muito importante, né? Quando a gente fala de insônia, a gente está falando de diminuição de melatonina, a gente está falando de diminuição do cortisol, né? Criança tem isso, pouquinho. Mas o que acontece? Os hábitos familiares fazem com que a criança desenvolva problemas que não são dela, não são delas, né? Então, o que acontece? A criança, ela tem que dormir pelo menos, vamos colocar aqui uma criança até 10 anos, 11 anos, ela tem que dormir 8h30 da noite. Acabou, sabe? A casa tem que estar desacelerada. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar relatório, eu tenho que isso. Tá, você é adulto, você faz depois. A criança, ela tem que dormir no horário certo, tem que ter rotina. Então, a criança que não tem rotina, ela realmente adoece. E o que acontece? Algumas coisas acontecem, né? A criança começa a ter alimentos hiperpalatáveis. Então, começa a ter doce, começa a ter bala, começa a ter chocolate, começa a ter macarrão em excesso no período da noite. Então, o que eu falei do adulto agora, da insulina, vai acontecer com a criança. Então, a criança vai ficar com tanta glicose dentro do corpo que ela vai ficar hiperexcitada. Aí, começa a olhar tela, começa a olhar celular, começa a olhar as coisas que não deveriam estar fazendo nesse horário. O corpo da criança vai falar assim, ó, peraí, era para estar dormindo, mas agora tem muito açúcar. Então, está me dando um estímulo para eu liberar mais adrenalina na corrente sanguínea. Então, essa criança vai ficar o quê? Agitada. Não vai ter sono bom. Ela não vai conseguir dormir bem. Então, ela vai acordar uma criança cansada, vai chegar no colégio, as crianças que estudam na parte da manhã, vai ter dificuldade de aprendizado. E sabe o que vai acontecer? Infelizmente, o que a gente está vendo. Um selo de TDAH, um selo de hiperatividade, um selo, de repente, de um autismo, um selo de um monte de coisa que, quando a gente vai olhar direitinho para a família, para a criança, para os exames laboratoriais, a gente percebe que não é isso. Falta o cuidado, o ambiente propício para a criança não ter insônia. A criança não pode ter insônia. Gente, isso é muito importante, né? Porque senão você vai crescer um adulto assim também, viu? E nada de saúde, a sua saúde vai lá embaixo. Doutor, tem uma coisa que eu acho legal a gente falar, a gente até trouxe aqui, que é a lavanda, né? E eu sei que às vezes as mamães também usam nas crianças. O que a gente pode usar da lavanda? O que ela favorece? Quais os benefícios, doutor? Olha só que interessante, né? Lavanda mesmo. Essa aqui, a lavanda, ela é um óleo, né? Ela é hiperconcentrada. Como que a gente pode usar isso aqui? Interessantíssimo. Para as pessoas que têm distúrbio de insônia, né? No outro programa a gente falou sobre chás, a gente falou sobre comportamento, a gente falou sobre a luz vermelha, a gente falou sobre o ambiente. Hoje eu trouxe a lavanda. A lavanda realmente, ela já tem estudo científico comprovado que ela realmente ajuda a induzir o sono. Então o que a gente pode fazer? Para os adultos, a gente pode pingar 2 gotinhas de lavanda do óleo concentrado, esfrega e inspira. Faz 5 inspirações profundas. Além de captar mais oxigênio, o corpo já vai começar a liberar, né, dentro dessa inspiração, neurotransmissores que ajudam a relaxar. Maravilha. E quando a gente inspira a lavanda, ela vai no nosso sistema e acalma o nosso sistema. Então a gente pode colocar na mão, a gente pode colocar no travesseiro, né? Alguns já vêm assim, ó, em rolon, né? rolon. A gente pode passar aqui no punho, a gente pode passar na planta do pé, a gente pode passar na nuca, não tem problema, tá? São menos concentrados. Então, isso já vai criar um ambiente dentro do que a gente falou propício. E é claro que é associado ao que a gente conversou também do GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, existem compostos que a gente usa como vitamina B6, vitamina B12, vitamina B9, que estimulam a produção de GABA. Então, o GABA desacelera o nosso sistema nervoso central, acalma o nosso cérebro, a lavanda entra e ajuda nessa inspiração a gente adormecer melhor. Uma boa noite de sono, que é o que você precisa, porque isso é saúde, né, doutor? Exato. Doutor, volte mais vezes, sempre tem mais perguntas e a gente vai falando desses assuntos todos, viu, minha gente? Obrigada, doutor, mais uma vez.